Por isso, essa compreensão do serviço é fundamental para a nossa felicidade. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre trabalho, sobre serviço. E eu sei que a mera menção dessas palavras pode fazer com que muitas pessoas se sintam já sobrecarregados, estressados, porque nós conectamos uma série de significados a essas palavras que muitas vezes estão conectados à exaustão, a esforço. E, embora faça parte, eu gostaria de hoje aprofundar numa direção um pouco diferente. A compreensão do trabalho, sobretudo nesse aspecto negativo, deriva até de um ponto de vista histórico, porque durante séculos, talvez milênios, o trabalho foi tido como algo que era resguardado, reservado para os escravos, para aqueles menos favorecidos, para aqueles que necessitavam. Se a gente lembrar os grandes impérios da antiguidade, todos eles tinham os seus escravos que cuidavam das atividades de fato, do fazer. E eu estou falando de atividades até algumas que hoje a gente considera atividades nobres, porque na antiga Roma, por exemplo, os escravos eram responsáveis até pela educação das crianças. Então tem essa conotação do serviço que era relegado aos escravos, ou então do serviço que estava relacionado à subsistência, à manutenção da própria vida. E por essa razão, às vezes a gente não entende exatamente o papel do trabalho, do serviço na nossa vida. É interessante observar que as línguas trazem duas palavras que o significado para a gente hoje é semelhante, mas na origem eles têm distinções. Por exemplo, no português nós temos trabalho e labor. E essas duas palavras refletiam trabalhos de natureza diferente, labores de natureza diferente na sua acepção original. Acontece que há 2000 anos atrás aconteceu algo extraordinário. Jesus veio mudar a nossa concepção acerca de trabalho e de serviço. Isso não só naquilo que ele falou, mas sobretudo na sua exemplificação. Porque Jesus honrou o trabalho na carpintaria com seu pai, começando essa profissão, que na época era uma profissão importante, hoje também, de fabricar móveis, de possibilitar construção, conforto, objetos dentro de casa. Então Jesus honrou o trabalho mesmo antes de iniciar o seu ministério. E a partir do momento que o Cristo começa os seus ensinos, ele destaca o serviço ao semelhante como sendo o maior elemento de distinção entre as criaturas. O maior no reino dos céus é aquele que se tornar o servo de todos. Acontece que nós precisamos tomar cuidado com o entendimento do que significa essa palavra servo, porque às vezes ela nos remete ao entendimento da servidão. E servir não é o mesmo que se submeter. Servir é auxiliar, contribuir, ajudar alguém para que a pessoa possa sair de uma situação ruim, para que ela possa alcançar seus objetivos, para que ela viva melhor. E independente dessa atividade ser remunerada ou não, o serviço é um fator fundamental da nossa vida. Se nós estamos numa atividade social sem fins lucrativos, ou se nós estamos exercendo a nossa profissão como profissional liberal, nós somos empreendedores, trabalhamos dentro de uma empresa, essa dimensão também está contemplada pelo serviço ao semelhante. É que muitas vezes a gente só pensa no serviço ao semelhante nos gestos caritativos, nos gestos de fraternidade, que também fazem parte. Mas nós devemos resgatar esse sentido mais profundo que o Evangelho nos traz, de entender serviço, trabalho, como qualquer atividade útil a alguém. Seja ela uma atividade remunerada, seja ela uma atividade não remunerada. Mas se aquilo que nós estamos fazendo
se torna útil em alguma dimensão para alguém, isso é serviço, isso é trabalho. E nós deveríamos honrá-lo, fazer com dedicação, com disciplina, com cuidado, com zelo, a fim de que, ao ser entregue às mãos que vão se beneficiar desse trabalho, desse serviço, a pessoa pudesse encontrar aquilo no máximo das nossas possibilidades. Por isso, serviço, trabalho em prol do semelhante é um elemento basilar da nossa existência. E mesmo que nós não estejamos exercendo de uma maneira remunerada, às vezes a gente está dentro de casa. Às vezes tem uma dona de casa que está cuidando da alimentação, está cuidando da organização da casa. Tudo que nós fazemos que pode ser útil a alguém entra nessa grande categoria de serviço, de trabalho, que o Cristo nos ensina a honrar, a respeitar e a tratar com zelo e cuidado, porque a partir do muito serviço que nós fizermos é que nós estaremos galgando novos patamares de crescimento, de progresso, de aprendizado e, de fato, conquistando sentido e direção para a nossa vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta que Paulo endereça aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, e nos diz: trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Emmanuel intitula o seu comentário Serviço. Antes de Jesus, o serviço sem dúvida constituía abjeção ou miserabilidade. Excetuadas as lides da guerra e as preocupações da governança que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior que deveria ser relegado aos homens cativos. O serviço-punição estava em toda parte. Escravos nas letras, escravos no ensino, escravos na rotina doméstica, escravos nos espetáculos, escravos no mar, escravos no solo. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo, no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração jungido à vontade despótica do Senhor, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é o médico dos desamparados, sem honorários. É o enfermeiro dos aflitos, sem remuneração. O educador ativo, sem recompensa. E, por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava os pés aos discípulos, qual se fora deles o escravo e não o orientador. Desde então a terra se renova. Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe a fim de agir e ser útil. Materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante a fim de auxiliar a todos sem ser pesado a ninguém. E, de século a século, sob a inspiração do amigo celeste, o serviço é motivo de honra e merecimento em plano cada vez mais alto, até que o homem aprenda por si mesmo a divina lição que indica por maior aquele que se fizer o servo de todos eles. Uma bela página de Emmanuel que nos ajuda a compreender o valor que nós devemos dar a todo trabalho, todo serviço que se caracterize por produzir algo de útil ao semelhante. E o desafio de hoje, a proposta para a gente colocar em prática, é que a gente avalie a nossa vida. Vamos identificar quais são os serviços, quais são os trabalhos que nós realizamos, seja de maneira remunerada ou não. Identificar se a gente está dedicando tempo ao serviço, ao trabalho, a sermos úteis ao próximo. E quando a gente identificar essa atividade em que nós fazemos algo de útil ao semelhante, vamos executá-la com ânimo, com entusiasmo, com alegria, porque isso vai fazer com que aquela atividade seja feita nos padrões que todo trabalho, todo serviço merece, como sendo uma oportunidade de sermos úteis aos nossos semelhantes. Que tenhamos todos uma excelente manhã
ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!